Fala, meus queridos, tudo certo? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Só que dessa vez nós vamos analisar os aspectos humanos. Muitas vezes em avaliações pode aparecer a expressão os aspectos antrópicos. Essa palavra antro significa humano. Então os aspectos antropológicos. Quando você estuda em história antropologia, você está estudando as características humanas, tá bom? Dentro da própria geografia, nós analisamos o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. E agora nós vamos analisar as características antrópicas da Europa, ou seja, nós vamos analisar como vive, onde se localiza, quais as características do povo, da população, da sociedade do continente europeu. Tá bom assim? Então aí você vê a imagem que é do seu livro, que é o capítulo 2, tá bom? E aí a gente está dando continuidade a todo esse processo. Primeira coisa que você precisa saber, o que é densidade demográfica? Presta atenção. A palavra demografia, que é a mesma coisa de população. Então, por exemplo, se eu estiver estudando crescimento populacional, então eu estou querendo dizer a você que a quantidade de pessoas está aumentando. Por isso que é crescimento populacional. Mas pode muito bem aparecer em uma avaliação a palavra crescimento demográfico. É a mesma coisa, tá certo assim? Quando a gente fala em densidade demográfica, nós estamos analisando a quantidade de pessoas que vive por metro quadrado. Lógico, quanto mais pessoas vivendo em um metro quadrado, nós vamos falar que existe uma densidade demográfica muito alta. Se você tiver em um país que tem pouca gente, seja por conta de uma crise, seja por conta de um problema político, seja por conta de uma questão climática, imagine onde é a maior densidade demográfica, em um país da Europa ou no deserto do Saara. Onde tem mais gente, em São Paulo ou no Acre? Onde tem mais gente, nos Estados Unidos ou no Polo Sul, no continente Antártido? Percebam que em todos esses lugares você vai ter gente morando, só que em determinado lugar vai ter uma quantidade maior, vai ter uma densidade demográfica maior. No caso da Europa, a grande maioria dos países possui uma grande densidade demográfica. Isso significa dizer que é um continente que tem muitas pessoas vivendo por metro quadrado. Por que isso acontece? Já parou para pensar? Se você fizer um levantamento, é natural que um local que tenha um crescimento econômico, um lugar que seja rico, que atraiam as pessoas para viver lá. Porque se você tivesse que escolher, você queria morar na Europa? Você vai pensar, talvez sim. Por quê? Porque lá você vai ter uma possibilidade de se desenvolver melhor. Por quê? Porque a maioria dos países são ricos. Então é natural que ao longo da história as pessoas comecem a migrar, irem morar na Europa. Tá certo? Por isso que diz que tem uma alta densidade demográfica. Nessa imagem aí, a gente tem um monte de informações. Qual é a informação que a gente vê aí? Você vê que a densidade demográfica seria de 74 habitantes por quilômetro quadrado. Olha aí, por quilômetro quadrado, 74 habitantes. E aí ele diz aí, ó, fazendo o continente europeu, deixa eu pegar aqui para fazer uma observação, ó, fazendo o continente europeu o mais densamente povoado do mundo. Significa dizer muita gente morando nessa região. Já do lado de cá, ele diz aqui, ó, corresponde a cerca de 12% da população mundial. É o terceiro mais populoso do mundo. Percebe? Então, entenda isso, tá certo? Quanto maior a quantidade de pessoas vivendo em um local, maior será a sua densidade demográfica, tá certo? E aqui embaixo, nesse quadradinho, tem assim, as partes
menos habitadas, significa dizer com uma menor densidade demográfica, compreende regiões próximas ao Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico, em clima, quando estudamos, vimos que o Círculo Polar, olha a expressão, Círculo Polar, é uma região de clima polar, é uma região muito fria. Para morar num lugar desse é muito difícil, então a tendência é que você tenha menos pessoas morando lá. No exercício do livro que fizemos, vimos uma população chamada nativa de Samis. Fizemos até um exercício disso. Lembra disso? A população Sami é nativa e tem que se adaptar vivendo naquela região coberta de gelo. Então a tendência é que numa região que tenha o Círculo Polar Ártico, que pega a Península Escandinava, que é a Noruega, Finlândia, o norte da Rússia, geralmente nesses locais de clima polar, de clima muito frio, é ruim de viver. Então a tendência é que exista uma baixa densidade demográfica, ou seja, menos pessoas vivendo num lugar como esse. Você queria viver num lugar que era coberto de gelo o dia todo? Você queria, bebê, viver num lugar feito um deserto do Saara, que é 40 graus de manhã e 50 graus à noite? Você queria? É claro que você não queria. Lógico que eu estou fazendo só um comparativo grosseiro, mas eu quero que você entenda que a tendência é que a gente queira viver no local que nos ofereça condições para isso. Tá bom assim? Então vamos dar continuidade aqui aos nossos slides. O que seria essa distribuição? Eu aí acabei de dizer o seguinte: se a densidade demográfica tem a ver com a qualidade de vida do local, e a gente sabe que nem todo local é bom financeiramente, climaticamente, então a gente entende que a distribuição populacional ela é irregular. O que é que significa dizer distribuição irregular? Significa dizer que lá na Europa vamos encontrar locais com alta densidade demográfica e locais com baixa densidade demográfica, tá certo? Então aí você tem, por exemplo, países mais populosos da Europa. Então veja aqui de 2005 até 2015. Então você tinha a Rússia, a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Ucrânia. Veja um detalhe. Em 2005 para 2015, 10 anos depois, o que foi que aconteceu? A população diminuiu. Tá vendo aí, ó? Federação Russa. Vamos analisar aqui com a nossa aqui, ó. Federação Russa tinha 146,9 milhões de pessoas e passou para 137. Tá bom? Então o que foi que aconteceu? Houve uma diminuição. Se você pega o Reino Unido, de 60 cai para 59. Então a distribuição ela é irregular e ao longo do tempo a densidade tende a diminuir um pouco, tá certo? Porque quanto mais gente, a tendência é que você tenha mais problemas, porque mais gente, pessoal, você vai ter mais despesa com saúde, você vai ter mais despesa com infraestrutura, habitação, segurança, alimentação. Então ter mais gente, por um lado, é bom se elas trabalharem. Por outro lado, você pode ter problemas, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? Então aí você tem agora o crescimento demográfico. O crescimento demográfico, a gente viu no slide anterior, que vem diminuindo, viu? Que tinha na Federação Russa, olha aí, 146 caiu para 137, na Alemanha de 82 caiu para 78. Por quê? Os países estão ficando pobres, Os países estão ficando ruins? Não, significa dizer que é uma tendência. Antigamente, as pessoas tinham muitos filhos por vários motivos. Deixa eu te explicar alguns. E aí, se você estiver estudando com mamãe, com papai, com vovó, você vai ouvir algumas informações a respeito. Antigamente, a maioria das pessoas moravam na área rural. E na área rural, quanto mais filhos as famílias tivessem, mais mão de obra para trabalhar. Ou seja, os filhos ajudavam na plantação, na criação dos animais, ajudavam no sustento da família. Então, ter muitos filhos era muitas vezes necessidade, uma vez que era mão de obra para trabalhar. Uma outra coisa também que acontecia é que antigamente o papel da mulher era diferente. Qual era o objetivo antigamente? O objetivo da mulher era ser mãe, o objetivo da mulher era casar.
Então perceba que se eu quero casar e meu objetivo de vida é ser mãe, então acontecia que antigamente nossos avós, nossos tataravós tinham quantos filhos? 15, 9, 18, 22. Por quê? Porque isso era uma característica de antigamente. Hoje em dia, a tendência é que as coisas tendam a ir diminuindo. Então, se a média, em regra, era de 6, 7 filhos por mulher, nós chamamos isso de índice de fecundidade, ou seja, era a quantidade de filhos que a mulher acabava tendo de gravidez. Só que às vezes esse bebê nascia com vida. Então, o índice de fecundidade é a mulher engravidar, beleza? Se o bebê nasce, aí já entra na natalidade. Se morre, na mortalidade, beleza? Então, o índice de fecundidade era praticamente uma proporção de mulher por gravidez, tá bom? A média é que as mulheres tinham quantas gravidez? A regra é que tinha 7 gravidez. Se viesse normal, teriam 7 filhos, tá bom? Tô falando 7, mas é só um número para você entender. Hoje em dia, o que é que acontece? Nós temos algumas modificações, tá bom? A evolução da taxa de fecundidade na União Europeia. Se você pegar aqui, olha só para você ter noção, em 1960, a média era de 2,7 na Europa. Todos esses números que eu falei agora, de 15, de 20, é uma característica maior dos países subdesenvolvidos, que são agrários, da área rural. Na Europa, você tem uma situação diferente. Então você vê que a maioria das pessoas, por exemplo, na década de 60, já morava na área urbana. E na área urbana, quanto mais menino, mais despesa, papai. Quanto mais menino, mais despesa. Não é mais mão de obra. Tá bom assim? Então era 2,7. Veja que em 1980 já era 1,9. Veja que em 2005 é 1,5. Ao longo do tempo, as mulheres vão engravidando menos. Mas por que as mulheres vão engravidando menos? Por vários motivos. Se antigamente na área rural as mulheres engravidavam mais, índice de fecundidade, para ter mais filhos, índice de natalidade, é porque o estilo de vida agrário pedia muitos filhos. Mas o tempo passa e a gente vai ter que entender algumas características que acontecem hoje. Essa queda é atribuída por quê? Primeiro ponto, o desenvolvimento urbano-industrial do continente, que eleva o custo de vida das famílias. Primeira modificação é você agora morar na área urbana. Na área rural, mais menino para plantar, é mais menino para colher, para ajudar a família. Na área urbana, quanto mais filho, maior é a despesa. Então, se eu vou para um estilo de vida que ter filho é mais dispendioso, então eu não vou querer ter tantos filhos, percebe? Se você parar para pensar, você que está aí me assistindo, quantos filhos, meninas, vocês querem ter? Vocês querem ter 10 filhos? Você vai dizer, meu Deus do céu, Deus me livre, eu não quero ter nenhum, né? Eu só quero ter 2, e ainda é exigente, um casal. E se apertar, diz assim, galego dos olhos azuis, é demais, não quero saúde só não, é? Aí fica difícil, né, bebê? Então veja, hoje em dia, a tendência é que você queira ter menos filhos por vários motivos. Segundo, redefinição do modo de vida, os casamentos mais tardios. Veja que antigamente, qual era o objetivo da mulher? Casar. Então, se o objetivo era casar, as pessoas casavam com 15, com 13, com 14, porque era assim antigamente, principalmente nas áreas rurais. Quando você vai morar na área urbana, o estilo de vida muda, as mulheres... Olha aí o terceiro ponto, mulher no mercado de trabalho. Se ela começa a trabalhar, então agora tem um outro objetivo de vida que não é só casar e mãe, ela quer ser profissional. Então, às vezes, casar naquele momento, ter um filho naquele momento pode atrapalhar. Então, as mulheres estão mais independentes e aí elas começam a ser mais exigentes e aí começam a se casar mais tarde.
Se elas estão se casando mais tarde, biologicamente elas vão ser mães mais tardes. Isso significa dizer que biologicamente a tendência é que ela tenha menos filhos. Percebe como o crescimento vai diminuindo, como a fecundidade, a natalidade diminui, porque o estilo de vida, o papel da mulher na sociedade muda. Ela deixa apenas de ser esposa e mãe para ser esposa, mãe, profissional, tá certo? Uma outra coisa também que levou em consideração isso é o desejo de consumo. O que é isso? Quanto mais consumista você quer comprar, você quer ter, você quer viajar. Você precisa financeiramente do dinheiro. Se você tem um monte de menino, você vai ter que investir na educação, nos estudos, e aí vai deixar de ter para você, para ter para os seus filhos. Então, se você quer o desejo de consumir, de viajar, você tem menos filhos, porque vai sobrar dinheiro para que você possa fazer a sua satisfação consumista. Tá bom assim? E a outra coisa é a disseminação de métodos anticoncepcionais. Isso já é uma evolução da medicina. Como era que se evitava filhos? Era de um jeito. A sociedade evoluiu. Você vê que a distribuição de preservativos, surge o preservativo feminino.